Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube de Vídeo. E hoje, tal como eu tinha prometido não, anunciado no último, também prometido, porque eu que digo, daqui a pouco vou explicar porquê, mas eu tive quase para cancelar este episódio, porque, enfim, eu daqui a pouco vocês já vão perceber porquê. Portanto, como eu tinha dito no último episódio, hoje vamos falar de O Bobo, um filme de 1987 realizado por José Álvaro Moraes, que conta com um argumento do próprio em colaboração com Rafael Godinho. Se bem que como eu tinha dito no último episódio, este filme, apesar de ter uma forte componente do livro O Bobo, através de uma peça de teatro, o filme não é uma adaptação, digamos, literal do livro, mas o livro aparece e a história do livro aparece muito bem explicitada neste filme e adaptada neste filme, mas de uma forma um bocadinho diferente. Este filme, O Bobo, é quase como se tivéssemos dois filmes dentro do mesmo filme. Temos a parte do Bobo, o livro, e depois temos o Bobo, o filme, em que, no fundo, fala-se de outras questões, fala-se da contemporaneidade portuguesa, da contemporaneidade, digamos, daquele período, da final da década de 70, mas são quase dois filmes que têm uma ligação, até porque uma das personagens é o encenador e ator dessa peça de teatro, que é a adaptação do livro de Alexandre Herculano, mas de fundo é quase como se fossem duas histórias paralelas em que nós acompanhamos. E temos quase um paralelismo, se bem que esse paralelismo é um pouco, na minha perspectiva, é um pouco. Não foi bem concretizado. Acho que eu pessoalmente, isto é a minha ótica, eu pessoalmente não senti que fosse um paralelismo que ficasse tão bem explicitado como eu achava que pudesse ficar. Como eu tinha dito também na estreia desta temporada, eu escolhi este filme para analisar devido ao facto de contar com uma pequena participação de António Variações neste filme. É uma cena muito curta, de 20 segundos, 30 segundos no máximo, mas que é, portanto, exemplificativo daquilo que é a figura de António Variações, e também é quase como um documento histórico, não é? Vemos a figura dele numa tela de cinema. Neste caso, pronto, eu vi o filme em casa, mas pronto. Mas sim, quem viu este filme no cinema viu o António Variações numa tela de cinema. Mas sim, é algo muito interessante também para percebermos que apesar desta figura ter ficado associada à música, também houve pequenas participações no cinema, embora não se ouça a sua voz. Ele aparece numa cena e a personagem dele está a falar, mas não é a voz dele, é a voz de outra pessoa. Aliás, este filme tem uma particularidade interessante, é que algumas personagens, eu lembro, por exemplo, a atriz que fazia de Dulce, da Dulce da peça de teatro Bobo, que é uma personagem do livro Bobo. Dulce, a voz dela era de Maria de Medeiros, não era da atriz Luísa Marques, penso que era assim que ela se chamava. Era a voz de Maria Medeiros, toda a gente conhece a voz, quando a gente conhece, não, toda a gente conhece a voz, não, também conhecem a voz, conhecem o trabalho dela, toda a gente conhece a Maria de Medeiros, e era a voz que se ouve dessa atriz é de Maria de Medeiros, e no caso de Variações foi mais ou menos a mesma coisa. De facto, eu travei conhecimento com este filme, travei conhecimento deste filme, aliás, através da obra de uma biografia, aliás, da biografia de António Variações, escrita por Manuela Gonzaga, pela historiadora Manuela Gonzaga. E eu durante algum tempo tinha já pensado em trazer este filme para analisar no podcast, e acho que este ano fazia mais sentido, tendo em conta que estão a comemorar os 40 anos do desaparecimento de António Variações, não é? Em junho deste ano, no mês passado, celebrou-se os 40 anos da morte de António Variações. E de facto achei interessante também evocar a sua memória. Eu até podia ter usado o filme biográfico, mas de facto, a verdade seja dita, já fiz um episódio antes do tempo e não fazia sentido voltar a esse filme, porque acho que o episódio já foi feito, foi um episódio que eu considero minimamente bem feito, e acho que não tinha interesse 2 anos depois de fazer uma leitura, porque o filme é muito recente e acho que não dá para fazer outras leituras que não aquela que foi feita naquele tempo.
Eu depois também, quando descobri que havia este filme, que existia este filme, também descobri que cá em casa tinha um livro, o livro que deu origem, ou que de certa forma está adaptado neste filme, e portanto acho que se juntou o útil ao agradável, e portanto para a produção deste episódio eu li o livro, também para compreender, e convém, eu vou ser muito sincero, convém ler o livro para perceber algumas questões, porque apesar de até haver assim uma representação fidedigna do livro, a verdade é que algumas questões só se compreende mesmo lendo o livro, porque o livro tem uma outra abordagem, e acho que às vezes o filme comete alguns erros, na maneira como erros não, são opções artísticas no caso, que acabam por tornar um pouco confusos, porque há uma altura em que citam, pronto, agora vou fazer aqui um pequeno à parte, mas há uma altura em que citam o primeiro capítulo do livro, O Bobo, como se fosse, no fundo, o narrador fosse o próprio do Bobo, e não é, que era o ator principal deste filme, interpretado pelo ator Francisco Heitor, interpreta Chico e o Bobo. Ele há uma altura, ele participa nessa peça, ele é o encenador e ator dessa peça, e há uma altura em que leu o primeiro capítulo desse livro, em que, portanto, Alexander Colano faz assim uma, uma abordagem, apresenta quase o livro, porque o livro O Bobo foi lançado numa revista inicialmente, ou num jornal, já não me recordo, e é um livro que no fundo retoma uma história do início da fundação da nacionalidade. Portanto, Alexandre Colano era um romântico, e portanto romântico como era, gostava do medieval, e foi recuperar as origens da nacionalidade portuguesa, e portanto no fundo este livro conta a história, portanto, da Batalha de São Mamed e das vésperas da Batalha de São Mamed, e portanto tem aqueles valores do romantismo, tem a ação no medieval, a ação passada nos tempos medievais, tem portanto aquelas personagens corajosas, os amores impossíveis, e portanto é um livro que é próprio do seu tempo. Portanto há uma altura em que Alexander Colano no início desse livro faz portanto, uma nota histórica, diz que se deve recuperar o passado e coisas assim, porque Alexander Colano, para além de escritor, era também historiador, e muitas das coisas que se sabem, pronto, hoje em dia, pronto, com a investigação avançada, já as teses de Alexander Colano já não são tidas como atualizadas, mas muita coisa que se descobriu, muito património preservado, diga-se. Alexander Colano fez um grande trabalho também na preservação do património, teve a mão deste homem, e portanto aquele capítulo inicial percebe-se muito porque é que existe, e o filme retrata isso como se fosse o Bobo a dizer, e não é isso que acontece. Na verdade é o próprio Alexander Colano. O livro é muito interessante, tem uma linguagem muito próxima do leitor, e de facto nesse capítulo nota-se precisamente isso, que é o primeiro capítulo em que ele faz essa é quase como uma conversa com o leitor. Mas então, retomando a análise ao filme, que é para isso que vocês estão aqui e não para me ouvirem a dissertar sobre o filme, ou sobre o livro, digo, já me ia enganar, sobre o filme, eu tenho que contar um pouco a história deste filme, não a história da história deste filme. Portanto, este filme demorou cerca de 7 anos a ser produzido. Portanto, como vocês podem reparar, se leram o título deste episódio, eu normalmente deixo sempre a data dos filmes, e este filme é lançado em 1987. Este filme é lançado em 1987, no entanto, se fizerem as contas, António Variações faleceu em 1984, portanto, daí, entre o lançamento deste filme e a morte de António Variações vão 3 anos, mas antes disso existem mais anos, ou seja, Variações gravou isto no início da década de 80, no final da década de 70, e só em 1987, no final da década de 80, é que este filme é lançado, porque houve problemas, portanto, a nível do orçamento e tudo mais, e ele acabou, portanto, sendo sucessivamente adiado, e só acabou por ser lançado já posteriormente à morte de António Variações. E foi um lançamento de sucesso. Por sucesso, e eu aqui
tenho que falar deste sucesso, porque foi um filme a ganhar o Leopardo de Ouro no Festival de Cinema de Locarno, embora nas bilheteiras em Portugal não tenha sido um filme de grande sucesso. Portanto, é um sucesso nas premiações, porque foi um filme que ganhou uma premiação relativamente conhecida e relativamente... como é que eu vou te explicar? Relativamente importante para o cinema português, mas depois no quesito comercial não foi tão bem sucedido, e eu compreendo porquê. O Bobo não é de todo um filme para todos os paladares, não é um filme com objetivos comerciais, de todo. É um filme que tem uma linguagem muito complexa, digamos assim. Aliás, tenho que ser sincero, é talvez o episódio que mais me custou a produzir, porque eu estava a ver o filme e estava-me a sentir aflito, porque eu não estava a perceber a maioria das coisas. Embora há algumas notas que eu vou referir aqui e que quero referir porque acho que são interessantes, mas há muitas coisas que são muito complexas que eu acho que muitas vezes tive dificuldade em atingir. Eu acho que o filme tenta traçar um paralelismo entre aquilo que é, portanto, a história do Bobo e a história, portanto, uma história que remonta ao início da nacionalidade com o tempo presente, portanto, aquele final da década de 70, início da década de 80. E acaba por ser algo muito, digamos, que eu não acho que seja muito bem concretizado. Eu às vezes tive dificuldade em conseguir perceber essa comparação. Atenção, eu acho que a adaptação do livro está minimamente bem feita, com aquelas ressalvas que eu já falei, mas depois a parte, digamos, original é muito complexa e eu consegui compreender mais ou menos o fio condutor, mas muitas vezes não conseguia compreender que tipo de mensagem é que se queria passar. Ou melhor, não compreendê-la na totalidade, porque houve algumas notas que eu percebi e eu vou tentar explorar, porque foi aquilo que eu melhor consegui compreender. Portanto, vamos assim fazer um breve resumo da narrativa deste filme. Portanto, este filme passa-se em 1978, em junho de 1978, e portanto nós temos três personagens principais. Francisco Chico, interpretado pelo ator Fernando Leitor, portanto, que também interpreta o Bobo na peça. Ele é um encenador que tem um relacionamento amoroso com Rita, interpretada pela atriz Paula Guedes. Rita também é atriz, ela é atriz de cinema, não de teatro, e eles têm uma relação atribulada. Por um lado, porque existe uma relação atribulada com a mãe, portanto, a Rita tem problemas com a sua sogra, digamos assim. A sogra faz com que ela se sinta indesejada na casa, até porque eles vivem na casa. O Francisco ainda vive na casa dos pais e Rita, por consequência, também vive. E tudo ainda piora, para além desta relação com a mãe de Francisco, aparece ainda a figura de João, portanto um ex-militante de um partido de extrema esquerda, que quer, no fundo, portanto agora livrar-se de uma série de armas para conseguir financiar a peça do amigo Francisco e conseguir, portanto, ganhar algum dinheiro. No entanto, o filme começa logo quase pelo fim. Porquê? Porque, no fundo, o que nós vimos a ser relatado neste filme é uma conversa entre Francisco e Rita depois da morte de João. João é assassinado. Eu acho que esqueci-me de referir, mas João é interpretado pelo ator Luís Lucas, a icónica voz de Conta-me Como Foi, o narrador de Conta-me Como Foi. Eu esqueci-me de dizer isso, até porque eu gosto muito do Luís Lucas, e ele aqui estava muito bonito, diga-se. Por acaso, eu há uns tempos, quando estava a fazer trabalhos para a universidade e estava a trabalhar com fontes, agora vou fazer aqui um pequeno à parte, eu vi uma revista que está na Hemeroteca de Lisboa. Ela tem uma revista digitalizada com a cara de Luís Lucas, e Luís Lucas nos seus 30 nos seus 30, 40 anos era um homem muito bonito, e ele aqui estava mesmo bonito, portanto estava uma autêntica estrela de cinema. Mas retomando aquilo que estava a dizer, depois desta parte, portanto, João é assassinado e, portanto, o que nós vimos é uma conversa entre Rita e Francisco, que no fundo relata os últimos dias que antecederam à morte de João, e percebemos qual é a relação tensa que Rita tem com esta figura e muitas vezes a posição, digamos assim, de meio termo de Chico, porque o Chico muitas vezes tenta aconselhar João e ele não quer ouvir. E pronto, a peça no fundo aparece aqui no meio
A peça rende cenas muito bonitas, diga-se. A peça, no fundo, intercala com as cenas do filme e a peça são cenas muito, muito bonitas, porque eu tenho que dizer que aqueles cenários são fantásticos. Aliás, se há uma coisa que eu adorei neste filme, são os cenários. Acho que a componente técnica, eu até cheguei a ler algumas críticas sobre este filme, a componente técnica é muito louvada, ao contrário da narrativa. A narrativa não é propriamente louvada, mas percebe-se que é um bocadinho posta de lado e que há algumas questões que eu também vou apontá-las aqui, são aquelas que estão mais referidas. Mas a narrativa aqui não é tão exaltada como as questões técnicas. As questões técnicas deste filme são muito interessantes. Eu acho os cenários belíssimos, os cenários da peça são belíssimos. Há uma cena em que é a cena em que o Bobo demonstra a saída do Castelo de Guimarães. Agora vou contextualizar um bocadinho, mas o livro relata, portanto, as questões da Batalha de São Mamede e, portanto, nessa altura, Guimarães, no fundo, era governada por Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques, e por Fernando Pérez Estrava, que era, portanto, o amante de Dona Teresa, amante, e que também era um conde galego. E, portanto, aliás, a luta da Batalha de São Mamede é uma luta feudal, ou seja, por posse de terra, e, portanto, que vai ser entre o partido galego e o partido português, se quisermos dizer assim, se bem que não é um termo muito correto, porque é uma questão mais familiar do que propriamente ainda de nacionalidade. Aliás, Alexandre Colano faz esta ponte com a nacionalidade porque também é próprio do seu tempo. As nacionalidades são quase que inventadas no século XIX, e, portanto, compreende-se esta abordagem. Mas, retomando aquilo que eu estava a dizer, nesta altura era governado por estas duas figuras e, portanto, todas as pessoas que estivessem dentro do burgo, digamos, dentro da muralha de Guimarães não podiam sair. E o Bobo, como vingança pelo facto de ter sido agredido por Fernando Pérez Estrava, vai mostrar o caminho a um cavaleiro, ao lidador, a Gonçalo Mendes da Maia, e vai mostrar a saída, que era de fundo uma saída secreta e que vai permitir que isso seja a chave da vitória. E essa cena rende uma cena tão linda que portanto, é quase como um jogo de luzes que aparece ali, e eu acho essa cena tão bonita, tão bonita, tão bonita. Foi talvez uma cena que eu achei fantástica. Ou seja, o filme trabalha muito estas componentes, esta componente estética é muito interessante, e a componente técnica também, a montagem e a forma como as cenas da peça intercalam com as cenas do filme são muito interessantes. Eu acho que aquilo que é complexo é de facto a questão da narrativa. No fundo, nós compreendemos as linhas gerais da história, portanto percebemos que uma figura é assassinada, percebemos mais ou menos, no meu caso eu percebi mais ou menos porque é que ele foi assassinado, mas acabo por não perceber muito bem qual é a posição e porque é que Rita não se sente tão bem naquela relação com João e não apoia a relação de Francisco com João. Eu acho essas questões assim muito, muito complexas. Mas de facto este filme tem algumas questões. Se de facto eu fizer esta análise mais histórica do livro, também acho que este filme deixa intervir um pouco daquilo que é o final da década de 70. E o facto de João ser uma figura que é um ex-militante de um partido de extrema-esquerda, num ano em específico, 1978, faz a ponte com aquilo que eu disse no episódio 2 desta temporada. Ou seja, nas Armas e o Povo nós temos, no fundo, uma mensagem politizada. Ou seja, como eu tinha dito, portanto, os 2 anos subsequentes à Revolução dos Escravos são anos de grande politização da sociedade portuguesa. Portanto, e aparecem e proliferam movimentos de todo o tipo, e depois também há o terrorismo, a componente de terrorismo, de extrema-direita e de extrema-esquerda, e portanto nós vemos essa turbulência toda, e de facto João é representativo de uma figura que é o pós-revolução. Ou seja, nós até 76 temos este quadro de politização, nós a partir de 76, com a aprovação da Constituição, começa tudo a mudar. Portanto, a sociedade portuguesa entra num caminho de despolitização que hoje nós estamos a viver o auge dele, que é, hoje não sei, acho que hoje já estamos numa fase de transição, mas há uns anos, com a questão da abstenção, nós víamos muito essa questão. E de facto, se nós analisarmos os números da abstenção em Portugal, o associativismo em Portugal, o sindicalismo, nós vamos percebendo que as pessoas estão a despolitizar. É uma sociedade que está em mudança,
e é uma sociedade que se está a aproximar daquilo que são os valores europeus, porque também não nos podemos esquecer que 86 marca a entrada na CEE, 77 marca a assinatura, ou melhor, o pedido de adesão à CEE, e o facto de isto se passar em 78, um ano depois disso, e é aquilo que apontam muitos historiadores e muitos investigadores, é o facto de nós caminharmos para essa despolitização, e João, sendo um ex-combatente de um partido de extrema-direita, e agora, de extrema-direita não, peço desculpa, de extrema-esquerda, e que agora quer livrar-se destas armas, é significativo desse tempo, e eu achei que foi talvez uma das questões mais marcantes, embora, como nós podemos ver por algumas frases que Chico deixa entrever, há alguma memória daquilo que foi o 25 de Abril. Porque muitas vezes há uma linguagem, ainda se usa muito a linguagem do fascismo, por exemplo, a Rita acusa os pistoleiros que João quer vender, a quem João quer vender as armas, de serem fascistas, e Chico acusa também a polícia de ser fascista, ele responde que João nem deve entregar as armas à polícia, porque a polícia também é fascista, e também isto pode ser ligado a essas questões de que a polícia não foi desfascizada, digamos assim, não foi desfascizada no pós-25 de Abril, e aliás, uma das discussões que ainda se tem é que muito do nosso Código Penal ainda é muito herdeiro daquilo que foi o 25 de Abril, porque aquilo que houve mudanças no 25 de Abril foi no plano político, e depois, obviamente, por consequência também no plano social e no plano das mentalidades, mas no quadro judicial nós não somos muito herdeiros desse tempo. E de facto isso também deixa entrever um pouco daquilo que é o seu tempo. Outra questão que eu também achei muito interessante, e há um livro que eu recomendo muito a leitura, que foi um livro também basilar na investigação que eu fiz este ano para o meu curso, que é o livro A Era do Vazio, que nos ajuda a compreender que sociedade é esta do final da década de 70 e da década de 80, que é uma sociedade marcada pelo vazio. O livro chama-se mesmo A Era do Vazio, da autoria de um filósofo francês, de Gilles Lipovsky. E de facto, muita daquilo que são os comportamentos de Rita, e principalmente aquele diálogo final em que eles estão a dizer que queriam ir embora e que queriam ir para o estrangeiro, e portanto portanto queriam no fundo sair dali, é no fundo um significativo um pouco dessa década de 80, do final da década de 70, da década de 80, que é portanto essa ideia de ir à descoberta e de ser uma sociedade que os indivíduos são muito mais individualistas, querem ter essas experiências, querem, portanto, querem o seu bem-estar. E aliás, a personagem da Rita é muito interessante, porque a personagem da Rita também exemplificativo da mulher pós 25 de Abril, digamos assim. Portanto, o facto de ela sair de casa, não tolerar, por exemplo, quando o Chico lhe passa a mão no rabo, e dá-lhe um estalo, ou seja, porque sente aquilo é uma violação da sua soberania, digamos, a soberania do seu corpo. Portanto, ela é uma mulher que não tem problemas em ir embora, porque sente a sua liberdade a ser castada. E, portanto, essa ideia da viagem e desta liberdade a ser constrangida por alguém, pela mãe e pelo Chico, é no fundo significativo dessa década de 70, e nós assim conseguimos compreender, nós através da análise deste filme conseguimos compreender essas ideias. Mas talvez aquilo que eu achei mais complexo foi aquele paralelismo que se tenta traçar com a peça de teatro, que eu não achei que fosse assim tão bem feito. Eu tentei fazer quais eram as personagens equivalentes, mas a sério, não consegui. Eu acho que foi um filme que eu, assim, não digo que o odiei, mas também não era um filme que eu dissesse que recomendo. Eu acho que é um filme que é preciso uma grande bagagem, e eu já tinha esta bagagem portanto, já ter lido esse livro e de compreender minimamente como é que é o final da década de 70 e porque é que certas coisas acontecem e outras não. Mas mesmo assim eu acho que é preciso dominar muito bem aqueles tempos, se calhar para entrar no espírito desse filme, porque eu acho que se tenta de facto traçar um paralelismo entre aquilo que é a identidade nacional, até porque um dos diálogos do final é, portanto, a ideia de ser uma caricatura do português típico. Aliás, a personagem da Rita tem
um sobrenome muito sui generis, que é Rita Portugal, portanto, ela é talvez representativa do país, não sei, e eu acho que é para mim um pouco difícil conseguir concretizar um, a mensagem do filme. Por isso é que eu digo que eu não acho que seja um filme que eu recomendo. Eu acho que é preciso mesmo ter muita bagagem para compreender este filme. E é por isso que eu digo, este foi talvez o episódio mais complexo que eu fiz para este podcast. E acho que este episódio está super fraco. Eu admito, eu acho que este episódio está super fraco. E acho que o povo é um filme que eu daqui a uns anos vou ter que revisitar para ver se o consigo compreender melhor, porque de facto achei-o muito complexo e acho que não foi para o meu paladar de toda. Bem, acho que já respondi, portanto, à pergunta que eu deixo sempre no final de cada episódio, se vale a pena ou não. Eu acho que neste momento, é assim, ou vocês têm um grande domínio da década de 80, ou então, ou da final da década de 70 e do início da década de 80, ou então não vale a pena mesmo. Acho que é um filme que vocês não vão apreciar assim tanto. Eu próprio senti que, assim, eu não o odiei, não posso dizer que odiei este filme, mas eu tenho um sentimento que é, e eu acho que, tipo, cheguei a uma altura e estava tipo, o que é que se está a passar aqui? E era sempre essa pergunta que eu estava a perguntar, eu não estou a perceber nada. E eu, tipo, é um bocado frustrante quando estamos a ver um filme e não estamos a conseguir nos conectar com ele. E de facto, este foi um desses casos. E acho que também acaba por se refletir um pouco na qualidade deste episódio. Bem, eu acho que não tenho assim mais nada para dizer relativo ao Bobo. De facto, é um filme complexo, como eu já estou farto de repetir. E portanto, acho que deixo à vossa decisão se vale a pena ou não ver, porque eu não consigo de facto responder. Bem, no próximo episódio vamos outra vez fazer uma navegação pelo mundo mais político e vamos falar do filme A Onda, um filme alemão que eu já o assisti há uns 2 anos. Não, 2 anos não, minto. Já foi há 5 anos, credo. 2019 já foi há 5 anos. Eu sei que lembro que eu assisti quando ainda andava no 12º ano e foi um filme que eu gostei muito. É um filme alemão e que ele retrata muitas questões ligadas ao fascismo e ao nazismo e da forma como há o culto de personalidade e como é que as pessoas aderem a este tipo de movimentos. E acho que é um filme muito importante naquilo, principalmente no ano em que nós estamos a viver, o ano em que vamos ter eleições norte-americanas e com tudo o que isso acarreta. Numa altura em que comemoramos os 50 anos do 25 de Abril e temos 50 deputados fascistas no Parlamento, e acho que faz sentido revisitarmos um filme que é muito interessante para percebermos este fenómeno. É um filme que eu já ouvi uma ou duas vezes, acho que já o cheguei a ver também. Não, minto, só vi uma vez mesmo. Pensei que tinha visto 2 vezes, mas não, só vi uma vez. E é um filme que é baseado num experimento que foi feito na Califórnia, em que um grupo de estudantes, portanto, replicou algumas das questões ligadas ao fascismo, ou melhor, algumas das técnicas usadas pelos fascistas, e é um experimento que acaba por ser adaptado para este filme e que vale muito. Eu já posso adiantar, é um filme que vale mesmo muito a pena assistir, mas eu quero fazer a minha própria análise. Enfim, eu não tenho mais nada a dizer. Espero, é o que eu digo, hoje vou terminar mesmo assim. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio, porque enfim, foi. Eu acho que não disse nada de jeito, mas eu acho que é assim, dentro do possível foi o que conseguiu sair. E portanto, sem mais nada a dizer, desejo-vos um bom fim de semana e até ao próximo episódio do Clube de Vídeo.